28 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 311. A besta espiritual mágica. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Na verdade, não foi a primeira vez que Limbai e os outros descobriram pegadas. Assim que chegaram à câmara secreta, já tinham visto as pegadas no chão. A princípio, eles queriam seguir as pegadas para evitar pisar nas armadilhas, mas essas pegadas foram dispersas, tornando seu plano impossível. O que o senhor da cidade fez aqui? Ou ele acabou de descobrir este lugar e não explorou completamente? Baishi ficou muito confuso sobre isso, mas essa resposta só pôde ser obtida depois que eles exploraram minuciosamente toda a sala secreta. O que há de errado com Little Green? Limbai originalmente queria ver se havia algum padrão ou pista deixado na sala de pedra, mas assim que ele levantou o pé, ele viu Little Green esfregando sua perna. Little Green disse: "Olhe para Little Black." Little Black apenas correu naquela direção. Eu não pude detê-lo. Parece que ele descobriu algo. Já pedi ao Ruivinho para segui-lo. Skinny Man e Bashi também notaram a situação de Little Green e olharam para ela com confusão. Little Green só podia se comunicar com Limbai sem nenhum obstáculo. Os dois só podiam assistir e esperar que Limbai contasse o que havia acontecido. Vamos. Não vamos explorar este lugar por enquanto. Little Black parece ter descoberto algo. Depois de dizer isso, Limbai seguiu Grenia e correu para uma caverna atrás da casa de pedra. Esta caverna era do mesmo tamanho do túnel que eles haviam atravessado antes. No entanto, eles correram apenas mais de 100 metros para dentro da caverna quando viram um flash de luz à distância. Aqui tem outro espaço, mas parece que tem luz lá dentro. Ainda está muito claro. Será que este lugar leva à superfície da Terra? O homem magro olhou para este lugar e ficou confuso. Ao mesmo tempo, ele também estava um pouco animado. Se esse lugar pudesse realmente levar à superfície, eles não precisariam se preocupar em como deixar a propriedade do Lorde da cidade sem fazer barulho. Afinal, eles estavam dentro e o Lorde da cidade estava do lado de fora. Eles não podiam ter certeza de quando o Lorde da cidade estava no salão principal. Se eles fugissem de forma imprudente, estariam se enviando para o Lorde da cidade. Atualizações por Novelfull. A saída da passagem estava cada vez mais próxima, e o brilho estava se tornando cada vez mais ofuscante. Depois de ficar no espaço escuro por um longo tempo, Limbai e os outros dois sentiram apenas uma dor penetrante nos olhos. Quando chegaram à saída, o homem magro e Bashi ficaram um tanto estupefatos. Eles ficaram parados e até se esqueceram de se mover, seus olhos olhando fixamente para frente. Do lado de fora da saída havia um espaço com uma circunferência de 1000 metros quadrados. Havia muita luz aqui e o ar estava fresco e fresco. Por um momento, o tolo sentiu que não estava no chão, mas fora da superfície da terra. No centro desse espaço havia uma árvore com mais de 20 metros de altura. O tronco dessa árvore era grosso e forte, e seus galhos eram luxuriantes. O mais atraente eram suas inúmeras folhas, cada uma das quais emitindo um pouco de luz fluorescente. Foi esta árvore mágica que iluminou todo o espaço. Além dessa grande árvore, havia grama selvagem, flores silvestres e frutas silvestres que podiam ser vistas em todos os lugares do lado de fora. Esta é a árvore de Jade. Certa vez, vi isso em um livro antigo. Todo o corpo da árvore de Jade é como Jade, e cada uma de suas folhas emite uma luz fluorescente como Jade. No entanto, lembro-me que há muito desapareceu no longo rio da história. Na verdade, está aqui. Baishi murmurou para si mesmo e beliscou o rosto com uma mão para confirmar se ela estava sonhando. Então esta árvore está cheia de tesouros. Por exemplo, em que tipo de pílula medicinal de grau supremo ela pode ser transformada? Em que tipo de coisa extraordinária e incomparável isso pode ser transformado? Quando o homem magro disse isso, ele engoliu a saliva e seus olhos emitiram uma luz dourada. Neste momento, os galhos desta árvore não pareciam ter folhas, mas sim,
pedaços de barras de ouro. Baixe balançou a cabeça, quebrando a ilusão do homem magro. Ela disse, não, além dessa característica especial de emitir luz, não há nada de extraordinário na árvore de jade. Se você quiser tirar um galho e transplantá-lo, aconselho a desistir dessa ideia. Impossível. Os olhos do homem magro originalmente brilhavam com uma luz dourada, mas depois de ouvir a explicação de Baishi, seu rosto estava coberto de poeira e seu coração estava cheio de decepção. Oh! Onde está Lin Bai? Baishi olhou em volta e percebeu que havia prestado muita atenção a esta árvore, tanto que nem percebeu quando Lin Bai havia saído. Ali, a outra besta espiritual ali. Este pelo azul. Como é que eu nunca vi uma besta espiritual antes? O homem magro apontou para a parte de trás da árvore de jade, onde Lin Bai estava assistindo Little Black brincar com uma besta espiritual azul. Também nunca vi isso antes. Vamos dar uma olhada. Enquanto conversavam, os dois rapidamente chegaram ao lado de Lin Bai. Só então eles tiveram uma visão clara da besta do espírito azul. Esta fera espiritual mágica tinha pelo azul por todo o corpo. Parecia um macaco, mas sua cauda estava coberta de escamas, o que os deixou extremamente confusos. Little Black furiosamente avançou em direção à besta do espírito azul, mas foi agilmente desviado pela besta do espírito azul. Quando a besta do espírito azul se esquivou, não esqueceu de provocar Little Black, usando um de seus dedos para acertar Little Black na cabeça. Isso deixou Little Black extremamente envergonhado e zangado. Ele continuou a correr para frente, querendo recuperar seu rosto. Mas depois disso, era sempre o Little Black sendo tocado e provocado pela besta do espírito azul, e o Little Black não conseguia nem tocar na besta do espírito azul. Ah! Tosse tosse. Little Black de repente ouviu o riso de uma pessoa. Ele virou ferozmente a cabeça e viu o homem magro segurando o seu rosto com a mão. Ele forçosamente reprimiu o riso. Os olhos negros de Little Black estavam cheios de raiva. Ele mostrou suas presas e brandiu suas garras. Como ousa rir de mim? Então, Little Black mudou seu alvo para o homem magro e o perseguiu por toda parte. Desculpe. Desculpe. Eu definitivamente não estava rindo de você agora. Eu estava rindo daquela besta espiritual parecida com um macaco. Ah! Por que você me bateu também? Tosse tosse. Me desculpe. Eu não estava rindo de você. Eu estava rindo de mim mesmo. Na floresta. Fatia andava para a esquerda e para a direita, as sobrancelhas bem franzidas. De vez em quando, ele olhava para Fu, que estava sentado ao lado dele, e todo tipo de pensamento flutuava em sua mente. Agora, ele está circulando seu cultivo para digerir o remédio espiritual. Se ele quiser fazer uma jogada, então seria uma boa oportunidade. Mas por que ele ousaria digerir a pílula na minha frente e aumentar seu cultivo? Ele não suspeitou de mim? Não, talvez eu estivesse errado desde o início. Ele provavelmente estava fingindo, esperando que eu caísse em sua armadilha. Dessa forma, ele teria um motivo para acreditar que seu palpite estava correto. Uem! A luz explodiu. Uma aura se espalhou do corpo de Fu e, logo depois, uma impureza negra e fedorenta foi expelida de seu corpo. Caixa. Imediatamente depois, o som de algo quebrando soou do nada. Lentamente, Fu abriu os olhos. Por um momento, seus olhos pareciam explodir de luz. O canto da boca de Fatih se contraiu. Ele já havia experimentado isso antes. Isso significava que Fu havia rompido. Justamente quando ele estava hesitando, ele rompeu. Ufa! Fu tirou uma roupa e encontrou um lago na floresta. Com plop, ele se arrastou para dentro e lavou as impurezas de seu corpo. A sensação de romper é tão revigorante. Parabéns, irmão Fu. O gordo sorriu e concordou. De nada. Se você não o guardasse para mim, alguém poderia ter vindo para arruinar meu plano. Você não acha? Enquanto Fu falava, uma expressão estranha apareceu em seu rosto. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 312. Pequeno azul, isso mesmo. Fatih deu um tapinha no peito sem hesitar. Sua voz era alta e confiante,
Isso é exatamente o que eu pensei. O senhor da cidade nos deu uma grande oportunidade, uma grande fortuna. Quem sabe se alguém pode querer aparecer neste momento e arruinar sua boa oportunidade, o velho irmão Fu. Fu avaliou Fatih da cabeça aos pés, e uma emoção indescritível brilhou no fundo de seus olhos, fazendo o coração de Fatih tremer involuntariamente. Se fosse antes, o Fatih ainda teria confiança para ferir Fu e então aproveitaria a oportunidade para fugir para salvar sua vida. A partir de então, nunca mais voltaria à capital e nunca mais veria o senhor da cidade. Ele sabia que este lugar era um pântano. Se ele afundasse, não haveria possibilidade de sair. Mas agora, se ele lutasse com Fu, os dois poderiam acabar sofrendo ferimentos graves. Nessa hora, o gordo nem precisaria fugir. Se ele quisesse escapar, não teria forças para isso. Pensando nisso, Fatih não pôde deixar de querer dar um tapa em si mesmo. Ele suspeitava que Fu estava fingindo estar meditando para romper, mas, na realidade, ele armou uma armadilha. Ele está esperando que Fatih morda a isca. Portanto, Fatih hesitou por um longo tempo, andando para a esquerda e para a direita, mas não conseguiu se decidir e perdeu esta grande oportunidade. Quanto a Fu, ele pode ter utilizado a mentalidade de Fatih para romper com sucesso seu cultivo. Fatih decidiu que nunca menosprezaria Fu no futuro. Embora Fu fosse grande e grosso e parecesse ter apenas músculos, mas não cérebro, ele era realmente muito astuto e bom em intrigas. Além disso, estava perfeitamente escondido por sua aparência. Foi só agora que Fatih finalmente reagiu. Anteriormente, Fu havia feito seu plano de fuga falhar várias vezes. Inicialmente, Fatih pensou que Fu estava blefando, mas pela astúcia de Fu estava realmente contando com um par de olhos no escuro. Ele percebeu os erros de Fatih e deduziu o plano de Fatih. Atualizações por Novel Fu. Além disso, Fu também escolheu um método que não levantaria a suspeita dos outros e não colocaria em uma situação difícil. Silvo. Fatih respirou fundo ar frio. Se não fosse por ele não ter escapado anteriormente, este Fu poderia ter informado o Lorde da cidade. Afinal, se Fatih ainda não escapasse, Fu nunca seria capaz de encontrar evidências. E se Fu contasse ao Lorde da cidade sobre esse assunto quando ele não tivesse nenhuma evidência, ele denunciaria Fatih, que era um grande favorito ao lado do Lorde da cidade. Se o City Lord acreditasse, então estaria tudo bem. Mas se o City Lord não acreditasse, então seu final seria óbvio. Portanto, Fu não agiu precipitadamente. Em vez disso, ele estava esperando que Fatih se revelasse. Enquanto os pensamentos de Fatih voavam, Fu esticou os punhos e as pernas. Com um leve aperto de punho, um som de estalo pode ser ouvido. Com uma leve força sob seus pés, era como se seu corpo tivesse se transformado em um vento leve, deixando para trás imagens posteriores. Ele já havia aparecido a mais de 10 metros de distância. Sentindo a alegria trazida pelo avanço, Fu não apenas mergulhou nele por um momento. Ele até fez propositalmente parecer que era para Fatih baixar a guarda. Fatih enxugou secretamente as gotas de suor da testa. Vendo a série de ações de Fu, ele ficou cada vez mais convencido de que se os dois lutassem, ambos definitivamente sofreriam ferimentos graves. Portanto, ele dissipou esse pensamento irreal. Fatih usou um tom lisonjeiro e disse: "Então, velho irmão Fu, agora somos." No meio de suas palavras, Fatih parou e avaliou a expressão de Fu. Seu rosto feroz espremeu um sorriso. Ele não tinha certeza dos verdadeiros pensamentos de Fu. Ele não tinha certeza se Fu o havia deixado ao seu lado para descarregar sua raiva ou para encontrar evidências de que ele desertou para o Lorde da cidade, ou se ele tinha algum outro segredo que não podia contar aos outros. Portanto, Fatih fez o possível para ser cauteloso com suas palavras e ações. Ele falava menos e observava mais. Fu parou, ainda não satisfeito. Ele soltou um longo suspiro e sentou-se em uma pedra. Ele enxugou o suor da testa com uma das mãos e acenou para Fatih com a outra. Fatih imediatamente dobrou ligeiramente a cintura e caminhou para o lado de Fu. Ele disse de maneira lisonjeira:
Grande irmão Fu, diga-me. Vou resolver tudo para você. Fu esfregou o queixo com uma das mãos. Vamos investigar e ver se há algum vestígio deixado aqui. A outra parte saiu com pressa e definitivamente não teve tempo de apagar os rastros. Se olharmos com cuidado, com certeza seremos capazes de encontrar alguns. Inteligente. Realmente esperto. Gordo deu um joinha e elogiou sem pudor. Fatih olhou para Fu. A Universidade Federal não disse uma palavra, nem teve a intenção de se levantar e investigar. O canto de sua boca se contraiu. Que ótima maneira de investigarmos. Fatih se virou e investigou esta floresta sozinho. Ele se sentiu amargo, mas não conseguiu dizer isso em voz alta. Na câmara secreta da propriedade do senhor da cidade. Cheiro. 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 O macaco azul gesticulava com as mãos, como se quisesse compartilhar algo com o pretinho. Os olhos negros de Little Black observaram as ações do macaco azul, e seus olhos imediatamente se iluminaram. Então, abriu a boca e revelou um sorriso humano. Então, começou a dançar também. Foda-se. O homem magro que estava observando as duas bestas espirituais não pôde deixar de explodir. Como eles poderiam se comunicar sem quaisquer obstáculos? Não há nada de especial aqui além desta árvore. Esta besta espiritual provavelmente absorveu energia espiritual aqui e sobreviveu. Baixe caminhou lentamente até a enorme árvore que emitia luz. Ela acariciou o tronco da árvore e relatou a Limbai. É só que eu não sei como esse bichinho veio parar aqui. Será que existe uma passagem que leva ao mundo exterior? Se for esse o caso, então o problema que nos dá dor de cabeça estará resolvido. O problema que Bashi mencionou foi precisamente como evitar chamar a atenção quando saíssem da câmara secreta. Eles não tinham como confirmar se havia alguém lá fora. Limbai franziu a testa ligeiramente e assentiu. Não podemos descartar essa possibilidade. Então esta besta espiritual? Bashi olhou para Limbai e acenou com a cabeça conscientemente. Então, Limbai caminhou gentilmente até o lado de Little Black e se agachou para olhar para os dois pequenos animais. O macaquinho azul olhou para Limbai com curiosidade nos olhos, mas não rejeitou sua abordagem. Em vez disso, tinha uma proximidade inexplicável. Eu tenho que te dar um nome. Não pode ser muito especial. É melhor se você for como eles. Vou te chamar de Little Blue. Limbai deu um nome ao macaquinho após cuidadosa consideração. Azulzinho. Baixe e o homem magro ficaram em silêncio não muito atrás de Limbai. Um deles ergueu as sobrancelhas, enquanto o outro quase abriu a boca para falar alguma coisa. No entanto, ele se conteve com força. Enquanto formava o pacto com a Little Blue, Little Black continuou confortando Little Blue, e Little Blue não o rejeitou de forma alguma. Ele naturalmente aceitou o contrato. Depois de sentir o pacto, Little Blue ergueu a mão animadamente e se virou na hora. Uma expressão humana de felicidade apareceu em seu rosto, e Limbai não pôde deixar de acariciar afetuosamente a cabeça de Little Blue. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 313. Uma descoberta inesperada. Esta besta espiritual parece ser muito incrível. Eu me pergunto o que isso vai se tornar no futuro. O homem magro olhou para Little Blue, que estava pulando para cima e para baixo, e então olhou para Little Black, Little Green e Little Red ao lado de Limbai. TSK. Eles são todos monstros espirituais bizarramente talentosos. Se um ou dois deles fossem incrivelmente talentosos, então Limbai poderia ser considerado muito sortudo por ter conhecido uma besta espiritual tão talentosa. Mas agora, todas as bestas espirituais eram estranhamente talentosas. Isso refletia a força de Limbai como um mestre das feras e seu conhecimento neste campo. Enquanto o homem magro pensava sobre isso, ele enxugou o suor da testa e suspirou baixinho. Foi uma sorte eu não ter usado aquele dispositivo de comunicação para convocar o Lorde da cidade naquela época. Foi uma sorte eu ter sido capturado por Limbai e me tornado seu capanga. Caso contrário, eu teria feito de tal pessoa um inimigo agora. Desde que o homem magro viu força e a coragem de Limbai, ele se decidiu.
Não importa o que acontecesse no futuro, ele absolutamente não poderia ficar do lado oposto de Lin Bai. Caso contrário, ele nem saberia como morreu. Com apenas um pouco de tempo, Lin Bai definitivamente se tornaria o melhor deste mundo. Bai Shi franziu a testa ligeiramente. Olhando para a figura de Lin Bai, ela suspirou em seu coração. Ele está prestes a pular deste mundo. Bai Shi também fortaleceu sua convicção de seguir Lin Bai até o fim. Lin Bai estava se comunicando com Little Blue e não conhecia os pensamentos das duas pessoas atrás dele. Depois de se comunicar com a Little Blue, ele encontrou algumas informações muito úteis. O que você descobriu? O homem magro viu Lin Bai se aproximando e viu que ele tinha algo a dizer, então ficou feliz. Existe algo útil para nós? Os olhos de Bai Shi também se iluminaram. Atualizações por Novel Full. Lin Bai assentiu silenciosamente e disse, de fato, existem algumas informações que são muito úteis. Little Blue muitas vezes pode ver a mesma pessoa entrando e saindo nesta sala secreta aqui. É mesmo o senhor da cidade. É ele. O homem magro primeiro ficou animado, mas depois perdeu a confiança. Lin Bai balançou a cabeça e continuou, não podemos ter certeza sobre isso. Little Blue não prestou muita atenção na pessoa naquele momento. Além disso, houve alguns obstáculos na comunicação, então não podemos ter certeza se é o City Lord. Bai Shi murmurou algo e continuou a ouvir Lin Bai. O homem magro estava obviamente um pouco desapontado. Mas os olhos de Bai Shi e do homem magro se iluminaram novamente. Little Blue mencionou uma caverna em que se conecta a outro lugar, o que me deixou um pouco curioso. Como não encontramos nada aqui, podemos ir dar uma olhada. Depois que Lin Bai disse isso, Bai Shi e o homem magro concordaram. Há pouco tempo, Bai Shi e o homem magro quase cavaram esta câmara secreta com 1 metro de profundidade, mas, mesmo assim, ainda não havia nada útil. Como ninguém o havia descoberto, eles poderiam ficar cegos e tentar. Little Blue gritou de excitação, então pulou agilmente e pisou no tronco da árvore. Ele pulou e pousou firmemente no ombro de Lin Bai, então esticou um dedo e apontou na direção atrás da grande árvore. Parece que é assim. Vamos. Lin Bai pegou um pedaço de comida e jogou para Little Blue, então caminhou na direção que Little Blue apontou. Little Black correu alegremente para frente. Não era tão calmo quanto uma tartaruga. Little Blue também estava animado com as ações de Little Black. Ele pulou para cima e para baixo para brincar com a Little Black enquanto liderava o caminho para Lin Bai e os outros. Grande irmão Lin Bai. Esses seus dois pequenos animais são realmente únicos. Os cantos da boca do homem magro se contraíram. Ele queria retirar o que disse antes. Embora essas duas bestas fossem absurdas, elas eram um pouco demais. Ai! Lin Bai sorriu sem jeito. É bom estar animado. De acordo com a idade, eles ainda são crianças. PFFT. Bai Shi ficou ao lado dos dois e quase riu alto. No entanto, ela cobriu a boca a tempo de se conter. Os três passaram por grandes árvores e um pasto exuberante por um longo tempo. Então, eles viram um buraco que só cabia uma pessoa de cada vez. Little Blue pulou no ombro de Lin Bai mais uma vez. Ele olhou para o homem magro e Bai Shi enquanto dançava e gesticulava. É isso, é isso. Fu, grande irmão Fu, de fato há algumas coisas aqui que eu nunca vi antes. Dê uma olhada, há um padrão nessas adagas. Me pergunto o que é? Fatih estava ofegante. Ele estava segurando algumas pequenas adagas que eram completamente pretas. Havia um pequeno padrão no cabo das adagas. Fatih nunca tinha visto esse padrão antes, e essas adagas o tinham. Isso naturalmente despertou a suspeita de Fatih. Claro, isso também foi algo que Fatih descobriu por acaso depois de procurar por muito tempo e estava prestes a desistir devido à exaustão. Por isso, ele imediatamente correu para a casa de Fu para que pudesse aproveitar a oportunidade para descansar. A floresta onde ocorreu a batalha era muito ampla e alguns dos cadáveres estavam espalhados. Além do fato de que este lugar já havia sido incendiado anteriormente, pode-se dizer que era extremamente difícil e lento para investigar.
Ele havia investigado apenas um terço do lugar. Fatih estava tão cansado que quase não conseguia respirar. Fu estendeu a mão para pegar as adagas e espalhá-las no chão. De fato, assim como o que Fatih havia dito, havia um padrão que ele nunca havia visto antes. Isso definitivamente contém algumas informações. Lembro-me de que ninguém sob o comando do Lorde da cidade tem tal padrão. Fatih estava analisando enquanto se preparava para sentar em um toco de árvore. No entanto, antes que ele pudesse se sentar, ele foi parado por Fu. Nada mal, parece que você tem talento para investigação. Não é fácil ter esse resultado. Ao ouvir os elogios de Fu, Fatih imediatamente soltou um longo suspiro. Parece que ele poderia descansar um pouco. No entanto, a outra parte pode escapar ou até voltar para destruir as provas. Portanto, você deve agir rapidamente e continuar em busca de evidências. Você não pode perder mais tempo. As palavras de Fu eram tão meticulosas que era impossível detectar qualquer malícia em relação a Fatih. No entanto, Fatih sentiu uma profunda malícia em seu coração. Kofi. Tudo bem, eu vou. Fatih ficou com tanta raiva que começou a tossir. Com uma mão apoiando o joelho, ele se levantou lentamente. No momento em que se levantou, sentiu sua cintura doer e seu rosto ficou feroz. Depois de mais algumas horas, as roupas de Gordo estavam encharcadas de suor. Ele caminhou pesadamente para o lado de Fu e sentou-se no chão. Fu abriu os olhos sonolentos. Um traço de ridículo brilhou em seus olhos quando ele perguntou: Você terminou de procurar? Fatih estava ofegante. Ele então pegou algumas coisas e as jogou para Fu. Estas são as únicas coisas que são ligeiramente suspeitas. Existem também alguns vestígios que são ligeiramente suspeitos. Dê uma olhada nessas coisas primeiro, depois eu trarei você para dar uma olhada. Desta vez, Fu não torturou Gordo. Ele o forçou a trazê-lo agora. Em vez disso, ele olhou para as coisas que Fatih trouxe e permaneceu em silêncio. Há também esse padrão dentro. Parece que esse padrão é o mais suspeito. Fu começou a deduzir enquanto olhava. Fatih assentiu fracamente. Certo, depois da investigação, descobri que esse padrão é o mais suspeito. Também tenho certeza de que, quando a outra parte escapou, ele não teve tempo de retirá-lo. Bem, leve-me para ver outra coisa. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 314. Destruindo cadáveres e evidências. A floresta estava silenciosa. Foi muito tranquilo. No céu distante, uma nuvem ardente apareceu gradualmente. Fu se vangloriou na frente. Ele olhou e verificou as coisas à torto e à direito. Ele verificou os lugares que Fatih disse que tinham vestígios deixados para trás. Quanto a Fatih, ele seguiu de perto sem dizer uma palavra. Ele apenas dizia a Fu de vez em quando em que direção ele deveria ir e onde havia vestígios suspeitos. Os dois caminharam na floresta um após o outro até que o céu escureceu gradualmente. Só então terminaram de inspecionar esse campo de batalha. Além disso, eles também encontraram um grande número de armas com esse padrão especial. É assim que você verifica. Faça mais esforço. Se alguma coisa acontecer e o senhor da cidade nos culpar, nós dois não poderemos arcar com as consequências. Fu deu um sermão no Fatih sem olhar para trás, e o Fatih só pôde se desculpar rapidamente. Hoje, pode-se dizer que o Gordo trabalhou duro o dia todo, fazendo todo tipo de trabalho sujo e cansativo. Neste momento, sua cintura estava dolorida e suas pernas doíam, e todo o seu corpo estava fraco. Até suas roupas exalavam o fedor de suor. Se possível, ele só queria encontrar um pedaço de grama deitado sem se preocupar com nada. Mesmo que o céu caísse, ele dormiria até acordar naturalmente. No entanto, não se sabia se Fu estava fazendo isso de propósito ou não. Toda vez que Fatih decidia descansar um pouco, ele chamava Fatih para o seu lado. Gordinho, acompanhe de perto. Por alguma razão, o tom de Fu ficou sério. Ele olhou em volta com seus olhos de tigre, como se estivesse em guarda contra algo no escuro. Está chegando, está chegando. Gordo ergueu a bunda que estava prestes a cair no chão e seguiu atrás dele.
A arma em seus braços estava chocalhando. Eu deveria ter dado uma surra nesse filho da puta há muito tempo. Eu realmente me arrependo. Fatih amaldiçoou em seu coração e cumprimentou as 18 gerações de ancestrais de Fu. Atualizações por Novel Fufu olhou para Fatih e parecia ter visto através de seus pensamentos. Isso fez Fatih parar seus pensamentos imediatamente e um sorriso apareceu em seu rosto. Fu disse lentamente, o céu está escurecendo. Não há garantia de que a outra parte escolherá este momento para voltar por causa dos rastros e armas deixados para trás. Se eles realmente vierem, naquele momento, nós dois juntos podemos não ser páreo para eles. Portanto, temos que ser rápidos. Temos que descansar até que isso acabe. Depois que Fu disse isso, o corpo de Fatih enrijeceu ligeiramente por um momento e uma fina camada de suor frio se formou em suas costas. Ele sentiu que as palavras de Fu não eram sem razão. Quando ele acabou de chegar a esta floresta hoje e viu as feridas nos cadáveres no chão, Fatih determinou que não eram obra de Lin Bai. Isso significava que Lin Bai não havia sido descoberto pelo senhor da cidade. Isso também provou que Lin Bai e os outros estavam em uma situação segura. Fatih soltou um suspiro de alívio ao pensar nisso. Além das torturas de Fu, Fatih havia negligenciado um assunto muito importante. Como tudo isso não foi feito por Lin Bai, quem matou os cadáveres na floresta? Porque a outra parte atraiu o senhor da cidade aqui e deixou tantos rastros para trás. Silvo. Fatih respirou fundo o ar frio. A sonolência em sua cabeça desapareceu e ele ficou cheio de energia. Você acha que foi feito por Lin Bai? Fatih pediu cuidadosamente a opinião de Fu. Depois de interagir com ele por um dia, embora tivesse dúvidas sobre o caráter de Fu, ele não duvidou da cabeça de Fu. Fu olhou para Fatih surpreso. Havia um profundo significado em seus olhos. Era a primeira vez que Fatih tomava a iniciativa de falar com ele. MHM. Fu ponderou por um tempo, organizou suas palavras e disse, só posso dizer que não é certo. Há uma coisa que realmente não consigo entender. Qual é o propósito de Lin Bai ao fazer isso? Se ele quiser escapar, ou melhor, lidar com o Lorde da cidade no escuro, ele só precisa se esconder silenciosamente no escuro. Não há necessidade de fazer um grande alarido. Fazer isso apenas o colocará em uma posição passiva. Fatih concordou com a cabeça e disse com uma careta, acho que deve haver outro grupo de pessoas que tem algum segredo indescritível e se juntou às águas lamacentas da capital. Mas as águas lamacentas da capital não são algo que as pessoas comuns possam atravessar. Pode ser o caso de roubar a galinha dos ovos de ouro. Eles não apenas não receberão nenhum benefício, mas também terão que se entregar. Fu olhou para Fatih surpreso. Seu olhar era como se estivesse olhando para um retardado que de repente se tornou inteligente. Fatih estava um pouco envergonhado e com raiva. Por que você está me olhando com esse olhar? Você está duvidando da minha inteligência? Não, absolutamente não. Fu reprimiu um sorriso e ficou em silêncio por um tempo. Não sei. Não quero saber quais são os segredos neste assunto. Às vezes, se você souber menos, pode viver uma vida relaxada. Depois de dizer isso, Fu não quis mais falar sobre o assunto anterior. Ele apontou para um terreno plano à sua frente e disse, coloque todas as armas que foram saqueadas agora no chão. Fatih não pensou muito sobre isso e os colocou na frente de Fu. Os materiais dessas armas são comuns, mas suas habilidades de forja são excelentes. Pessoas comuns não podem se dar ao luxo de usá-los. E esses padrões também contêm segredos. Fu começou a analisar seriamente, o que fez Fatih pensar em algo. Ele perguntou, por que não copiamos os padrões e os mostramos ao senhor da cidade? Fu recusou decisivamente, não há necessidade. Depois de dizer isso, Fu embalou cuidadosamente todas as armas e confirmou que não perdeu nada. Então, ele jogou todas as armas sem nenhum padrão especial na floresta. Depois de fazer tudo isso, Fu virou as costas para Fatih e disse, Fatih, recue um pouco. Embora Fatih não soubesse o que Fu estava planejando, ele não pensou muito sobre isso. Ele seguiu as ordens de Fu por um dia inteiro e não perdeu tempo com isso.
Com muito tato, ele deu alguns passos para trás. Neste momento, uma bola de fogo apareceu do nada na palma da mão de Fu. As chamas rolaram e queimaram o espaço ao redor até que começaram a se distorcer. A grama próxima até começou a entrar em combustão espontânea. Fatih gritou em seu coração. Ele queria se esquivar para o lado, mas não esperava que o gol de Fu não fosse ele. Em vez disso, ele jogou a bola de fogo em direção a uma árvore alta nas proximidades. A bola de fogo devorou a grande árvore em um piscar de olhos. As chamas agressivas se espalharam em todas as direções, fazendo com que os arbustos, a grama e até os cadáveres começassem a queimar. Em um instante, toda a floresta se transformou em um mar de fogo. Você está destruindo evidências. Por que está fazendo isso? Fatih ficou atordoado no início, mas se recuperou rapidamente. Um pensamento surgiu em sua mente. Esse Fu era alguém de terceiros. No entanto, depois de pensar cuidadosamente sobre isso, Fatih descartou esse pensamento. Se Fu fosse alguém de terceiros, não havia necessidade de esperar até agora para agir. Assim que o Lorde da cidade saísse, ele seria capaz de se mover. Além disso, Fu não foi corrompido pela aura demoníaca do Senhor da cidade? Por que ele trairia o Lorde da cidade agora? Será que ele sabia que o Lorde da cidade era um demônio como nós e preparou especialmente um método para bloquear a erosão do chi demoníaco? Plop plop plop. O coração de Fatih batia violentamente. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 315. Mudanças em Little Blue e a fumaça negra se elevou e o fogo aumentou. Fu tinha um sorriso indescritível no rosto quando se virou para olhar para Fatih. Estou destruindo as evidências. Fu não escondeu seu motivo e não queria. Por quê? Fatih estava extremamente vigilante. Ele suspeitava profundamente da identidade e do motivo de Fu. Eu disse, quanto menos soubermos, melhor. E se entregarmos essas pistas ao Lorde da cidade? Ele é apenas um demônio. Fu parecia estar afirmando um assunto simples, fazendo o coração do gordo tremer. Como esperado, Fu era o mesmo que eles. Ele já sabia que o City Lord era um demônio e tinha um método para isolar o que demoníaco. Então por que você ainda está trabalhando para ele? Fatih avaliou Fu. Os membros de Fu estavam relaxados e não havia intenção de matar em seus olhos. Mas mesmo com essa postura cheia de brechas, Gordo não ousava ser nem um pouco descuidado. A riqueza vem do perigo. Fu respondeu sem qualquer hesitação. Enquanto Fatih suspeitava de Fu, ele também soltou um suspiro de alívio. Atualizações por Novel Fu. Ele originalmente queria destruir os vestígios nesta floresta, atrasando o tempo para o Lorde da cidade saber a verdade, dando-lhe mais dúvidas. Mas agora, esse assunto foi feito por Fu. Como esperado, o Lorde da cidade enviou pessoas novamente. Assim como os pensamentos de Fatih estavam voando, Fu olhou na direção fora da floresta. Então o que devemos fazer a seguir? Fatih também sentiu que havia um grupo de pessoas correndo de fora da floresta. Sem pressa. Vamos esperar e ver. Fu estava muito calmo. Na sala secreta da propriedade do City Lord, Limba e os outros dois estavam em uma plataforma elevada na beira do penhasco. Do outro lado do penhasco havia um abismo profundo e invisível. O magrelo jogou uma pedra enorme no chão, mas depois de muito tempo não ouviu mais nenhum som. TSK, TSK, TSK. Esta câmara secreta é realmente grande. Existem mistérios ocultos em todos os lugares. Se não fosse por Little Blue, não teríamos conseguido explorar todos eles. O homem magro olhou em volta. Havia paredes de pedra ao redor dele, mas as passagens estavam espalhadas em todas as direções. Sob a liderança de Little Blue, eles avançaram por meio-dia e encontraram muitas coisas interessantes. No entanto, nenhum deles tinha nada a ver com o senhor da cidade, o que os deixou um pouco desapontados. Quando Little Blue ouviu alguém elogiá-lo, ele pulou de excitação. Os pensamentos de Baixi eram os mesmos do homem magro. Eles tinham visto coisas demais ao longo do caminho, então se acostumaram e esqueceram de se surpreender. Nesse momento, Little Blue, que estava no ombro de Limbai,
Dançava e tagarelava, não é muito à frente. Muitas vezes vejo aquela pessoa fazendo coisas más lá dentro. Lin Bai olhou na direção que Little Blue estava apontando. Não muito adiante havia uma passagem descendente. A passagem era uma rachadura formada naturalmente. Era íngreme e íngreme e, se não tomasse cuidado, eles cairiam do penhasco. Vamos descansar aqui por enquanto. Vocês dois não deveriam ter se recuperado totalmente dos ferimentos. Aproveite esta oportunidade para se recuperar. Afinal, não sabemos o que vamos encontrar depois. Lin Bai se virou e disse ao homem magro e abaixo. Naquela época, embora Fatih estivesse fingindo, para não deixar o Lorde da cidade ver nada suspeito, Lin Bai disse a Fatih para dar tudo de si. Enquanto ele não morresse, não haveria efeitos colaterais. Portanto, os ferimentos no homem magro e embaixo precisavam de algum tempo para se recuperar. Caso contrário, se agissem precipitadamente, seus ferimentos só piorariam. Ufa! Não tenho nenhuma objeção. O homem magro há muito tinha essa intenção. Ele virou a cabeça para olhar para Baishi. Baishi também assentiu silenciosamente e concordou com a sugestão de Lin Bai. Depois que os dois tomaram as pílulas medicinais que receberam de Lin Bai, sentaram-se de pernas cruzadas e começaram a mobilizar a energia espiritual em seus corpos para catalisar o poder medicinal para nutrir seus ferimentos e promover a recuperação. Vendo que os dois estavam sentados de pernas cruzadas e completamente focados em curar seus ferimentos, Lin Bai gentilmente acariciou a cabeça de Little Blue e o trouxe para a borda da plataforma saliente. Os olhos de Little Blue olharam para Lin Bai confusos, sem saber o que ele iria fazer. Transferência de poder do sistema. Lin Bai disse calmamente. A lacuna entre Little Blue e Little Green diminuiu gradualmente, e algumas de suas características únicas foram gradualmente reveladas. O que restava era construir lentamente ao longo do tempo. Enquanto isso, Little Blue na frente de Lin Bai era o mesmo que Little Black. Ele continuou a tutorar por um período de tempo para acompanhar seu progresso. Tudo bem, eu vou dar a vocês da próxima vez. Você não confia em mim? Todos receberão uma parte. Lin Bai olhou para os outros pequenos animais com diversão. Cada um dos pequenos animais piscou os olhos, parecendo muito lamentável. Apenas Little Blue parecia confuso. Ele olhou para a esquerda e para a direita, sem saber o que havia na cabeça de Lin Bai. Ding, o anfitrião deu a Little Blue 30 dias de cultivo. O retorno de 100 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 3.000 dias de cultivo. Lin Bai sentiu as flutuações de energia espiritual por todo o corpo e o aumento de seu cultivo. Ele soltou um longo suspiro de alívio. Durante esse período, ele sentiu a necessidade de aumentar seu cultivo rapidamente. Ele se perguntou o que o Lorde da cidade estava fazendo e o que ele planejava em segredo. No entanto, Lin Bai acreditava que não importava o que o City Lord estivesse planejando, era a cena que ele mais não queria ver. Caixa. Um som nítido soou de dentro do corpo de Lin Bai. Era nítido e melodioso, como se algumas algemas tivessem sido quebradas. Rugido. Little Blue gritou. Sentiu um aumento em sua força. Embora tenha sido apenas um pequeno aumento, foi muito mágico para ele. Haverá mais oportunidades como esta no futuro, mas ainda é raro agora. Lin Bai deu um tapinha na cabeça de Little Blue e explicou um pouco. Little Blue acenou com a cabeça como se entendesse alguma coisa. Ding, o anfitrião deu a Little Blue 30 dias de cultivo. O host partiu com sucesso e retornou 50 vezes. O hospedeiro obteve 1.500 dias de cultivo. Os olhos de Little Blue brilhavam com uma luz dourada quando ele piscou para Lin Bai, querendo que ele continuasse. Ah, você não pode ser ganancioso por esse tipo de coisa. Não é bom para mim e também não é bom para você. Lin Bai podia entender os pensamentos de Little Blue. Quem não gostaria desse tipo de método de cultivo rápido? No entanto, tudo precisava ter um limite. Isso se tornaria um governante em seu coração, e ele avançaria passo a passo. Depois disso,
Lin Bai comunicou com Little Blue mais algumas vezes, mas os resultados não foram satisfatórios. Então ele só pôde desistir. Às vezes, essas coisas não podiam ser apressadas. Tinha que ser feito passo a passo. Se fosse muito precipitado, teria o efeito oposto. Se a base de cultivo não fosse estável, a base mudaria e todos os tipos de desvantagens apareceriam no futuro. Quando chegasse a hora, mesmo que ele se arrependesse, seria inútil. O que Lin Bai tinha que fazer era avançar passo a passo e melhorar passo a passo. Depois de garantir que a base de cultivo estivesse estável, ele melhoraria lentamente. Little Blue abaixou a cabeça desapontado, mas ainda ouviu muitas palavras de Lin Bai. Espere, Xiaolan, vire-se e deixe-me ver. Os olhos de Lin Bai brilharam com uma luz fraca e havia alguma excitação em seus olhos. Embora Little Blue estivesse confusa, ela ainda seguiu suas instruções e lentamente se virou na frente de Lin Bai. Lin Bai murmurou para si mesmo, e seu olhar fixou-se no corpo de Little Blue. Depois de algumas rodadas de transmissão de cultivo, o corpo de Little Blue já mostrava alguns sinais. Por exemplo, sua cauda fofa originalmente azul agora estava coberta com muito pelo dourado. Ao mesmo tempo, alguns padrões especiais começaram a aparecer ao redor do corpo de Little Blue. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.